Olá pessoal, muito boa noite, é o João aqui, hoje são dia 10 de novembro, um domingo. Um forte abraço a todos vocês, que a paz e a glória e o amor do Senhor esteja sobre todos vocês. Esse é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aqui é feito na glória dele somente. Jesus Cristo de Nazaré é o comandante aqui desse canal, não há dúvida sobre isso. Hoje, então, eu quero voltar a conversar sobre onde nós temos parado, no Dmitry. Deixa eu colocar a câmera direita aqui. Onde ele tem parado, muito, muito importante, a vida desse general. Realmente um general cristão do nosso Senhor, nosso Deus. É esse livro aqui que a gente está lendo ele. Ainda tem aí um pouco a seguir, pouco a pouco, quando der uma oportunidade, ainda vou continuar falando, que vai ser um grande exemplo para as perseguições que está vindo por aí, tá? Ele ensina, ele passou, e isso de repente ajuda e dá encorajamento para a gente seguir em frente, né? Onde nós paramos, eu até marquei em vermelho aqui, no decorrer da vida dele, nós paramos aqui quando no contrabando de Bíblias que ele fez. O Senhor sempre protegendo ele, mas de vez em quando o Senhor deixava acontecer algumas coisas com ele. E aqui aqui nós vamos parar aqui, deixa eu ver onde nós paramos aqui. Aqui ele então estava na casa dele e os policiais despejaram caminhões de Bíblias na frente da casa na casa dele. E ele então, continuando aqui, ele pegou as Bíblias e retornou para os irmãos, tá? Então ele está falando que nós pegamos cuidadosamente, verificando cada um pelo nome do proprietário, e aí ele ia e ficava e devolvia as Bíblias para os donos. Uma batalha constante entre ele e os policiais, enquanto ele estava lá vivendo ainda, lá na Romênia, né? A gente continua a história aqui então. Um dia recebi um aviso que eu deveria comparecer à polícia de Dorothy. Sempre ele tinha de ir para a polícia. Fui tomado de medo e fui para a casa de um amigo cristão para orar. Chave número 1 do cristão: orar, orar, orar. O Espírito Santo veio e falou através dele. Escute, eu sempre estive com você e te protegi toda vez. Estarei com você também e salvarei você. Não tenha medo, não vou decepcioná-lo. Então, isto sempre acontece com o Dmitry, que o Espírito Santo usa um irmão perto dele, usa a boca do irmão perto dele e conversa com ele, né? Então, ele continua aqui. Voltei para casa e me vesti com lágrimas nos olhos, disse a Deus, muito emocionante, porque sabia muito bem o que isso significa. Tortura, né? Já havia passado por encontros semelhantes muitas vezes antes. Eu peguei um ônibus para Helsinki, viajando 2 horas para Doroy. É claro, né, gente? O nome das cidades não consigo pronunciar, né? Orei a cada quilômetro do caminho, fiquei perguntando o que eles fariam comigo, mas não tive nenhuma resposta. Então não é sempre que Deus te responde, né? É o que é bom para você, né, gente? Fui direto para a delegacia e o policial encarregado começou a me interrogar, prometendo que se eu respondesse, tudo seria muito mais fácil para mim. Depois de um tempo, ele viu que eu não estava chegando a lugar nenhum, então saiu. Logo, o seu superior, um coronel, entrou na sala. Ele era um homem feio, com um bigode. Ele olhou para mim e começou a xingar o nome de Deus. Diga-me, ele rosnou, como você pode dar ao luxo de alimentar todos aqueles cristãos e quase ter uma igreja em sua casa? Eu alimento meus irmãos com a ajuda de Deus. O que você fez com as Bíblias que deixamos? Você as colocou com as outras que você guardou? Deus sabe, eu não. Quer dizer, ele nunca responde aos policiais.
Quando ele ouviu minhas palavras, começou a xingar-me, dizendo: Deus de novo. Vou tirar esse negócio de Deus de uma vez por todas. Eu vou te mostrar. Ele colocou o rosto junto ao meu, tão perto quanto ele poderia, e ele sussurrou com voz rouca e com raiva: Vamos lá, diga-me quantos missionários que você está lidando. Vendo que eu não falaria, ele chamou um policial superior que cuspiu as palavras. Venha comigo, você vai me contar tudo. Você vai até responder perguntas que nem te perguntei. Tortura mesmo, né? Os guardas me empurraram para uma cela imunda na prisão. Estava escuro como breu. Eles bateram a porta e me deixaram lá. Por algum tempo ficou quieto. Então ouvi outra porta abrir e fechar, mas não vi nada. Então comecei a ouvir barulhos estranhos. De repente senti algo subindo pelas minhas pernas. Agarrei-os e jogando-os fora. Ratos! Eu continuei agarrando freneticamente para eles, tentando jogá-los no chão. Eles começaram a pular nas minhas costas, minha cabeça, em cima de mim. Gritei a Deus: Deus, você vai me deixar morrer assim? Não tive tempo de terminar minha oração quando uma luz brilhante entrou na sala e uma voz me ordenou: Dmítrio, olhe para mim. Eu levantei meus olhos, mas a luz era tão brilhante que eu não conseguia olhar. Ele estava vestido tão brilhantemente que me cegou. Na cintura, ele tinha um cinto brilhante. Ele tinha uma enorme espada flamejante na mão. Mais uma vez ele disse: Olhe para mim. Eu sou Gabriel, o comandante do exército de Deus. Deus ouviu suas orações. Ele continuou: Eu vou colocar medo no coração daqueles que te odeiam. Também farei com que eles o libertem. Agora feche os olhos. Fechei os olhos e depois de alguns segundos, ele disse: Abra os olhos e olhe para baixo. Quando olhei para baixo, todos os ratos estavam mortos. Gradualmente, a luz diminuiu e, finalmente, o anjo se foi. Depois de muito tempo, o silêncio deixou os guardas curiosos. De repente, a porta se abriu. O coronel olhou para baixo. Quando viu todos os roedores mortos, começou a gritar: Você matou todos os meus filhos! Saia daqui, vá para casa! Todos os meus filhos estão mortos. Ele me bateu na cabeça com um bastão que me bateu anteriormente e me mandou para casa. Logo estávamos de volta ao trabalho, entregando as Bíblias. É insensato, é incrível mesmo, né? Aqui está um general de Deus, acabou de ser apanhado, etc, etc. Assim que acaba o tormento, ele está bem de volta no trabalho dele. Jejuamos e oramos e Deus enviou mais Bíblias. Ele então fechou os olhos daqueles que inspecionavam os carros para que pudéssemos passar despercebidos. Era um risco tremendo cada vez que trocamos o nosso precioso cargo, mas Deus infalivelmente nos protegeu. Escolhemos pessoas que viviam vidas limpas e serviam Deus continuamente. Precisávamos de todo tipo de força espiritual que achávamos para nos ajudar perante essas dificuldades e restrições que poderiam acontecer nas distribuições. Então, ele sempre procurava trabalhar, gente,
com pessoa limpa, com pessoa que servia a Deus, né? Muitas vezes na Romênia, os pastores são pagos pelo governo para informar sobre as atividades dos crentes, até o ponto em que 2 homens vieram à minha casa dizendo que estavam doentes e queriam cura. Eles alegaram que tinham ouvido sobre uma irmã da qual tinham orado e que foi curada depois de ficar de cama por 4 anos. Um informou ter problemas cardíacos, o outro problemas estomacais. Fiquei sem palavras por um instante, então o Espírito Santo me mostrou que eram agentes do governo. Eu disse-lhes corajosamente: vocês não são meus irmãos. Vocês não estão doentes e nem acreditam em Deus, por que fingir ser alguém que não é? Ao ver que foram descobertos, tiraram seus crachás, me prenderam e me levaram a Derói, onde eles me interrogaram, riram de mim, cuspiram em mim e disseram que se eu não parasse de orar para curar pessoas doentes, eles me colocariam na cadeia e eu nunca mais ia sair. É inacreditável aqui, gente. É inacreditável o ponto que chega o ser humano, tá? Que ao fato de eles verem que uma pessoa está orando e outras pessoas estão sendo curadas, tá? E as pessoas e aí o ser humano não quer que isso aconteça. Entendeu? Não é uma coisa incrível que a cabeça, a mesma coisa do rei do faraó, né? O faraó lá, que via as coisas, via o mar abrir e tal, só pode ser de Deus uma coisa dessa, mas não querem nada a ver com Deus totalmente, né? Não querem mesmo. Eles não estão nem aí para as pessoas cegas e aleijadas, etc, que o Dmitry criou. E aqui está. O ódio é muito maior. Para de orar, para de curar as pessoas. Incrível, né? Esse é o mundo que estamos chegando aí. Já estamos, né? Para corrigir um pouco. Eu disse para eles: vocês decidem se é mais importante ouvir as pessoas ou Deus. O capitão perguntou: por acaso não é Duda um pastor e irmão de você? Como é que ele nos ouve e até nos mantém informados com as últimas notícias dos cristãos? Eu respondi: ele responderá a Deus pelo que fez ou que faz. O coronel respondeu: vamos ver como você reage olhando para ele. Ele me agarrou e me levou para outra sala onde eu podia ver o pastor do Duda através de um copo. O que você diz que fazemos com Dudaman? Perguntou o coronel. Condena ele à prisão. Ele veio à minha igreja e orou para os doentes muitas vezes. É o que esse pastor falou contra o Dmitry. A porta se abriu e fui empurrado para dentro dessa sala com o pastor do Duda. Vá cumprimentar seu irmão do Duda. Ele não é meu irmão, se fosse não trairia os cristãos. O coronel disse: ele te odeia porque Deus te usa você em todas as igrejas. Tá aqui então o pastor com ciúme, né? Das coisas que Deus faz com o Dmitry. Eu respondi: não sei que mal em orar pelos enfermos e ter alegria com seus irmãos. Não pego dinheiro de ninguém e nem engano ninguém. O coronel virou-se para Duda. Você está fazendo isso e tentando culpar aqueles que estão apenas tentando manter sua religião. Eu precisava de dinheiro porque tenho uma família grande, falou o pastor, né? O coronel começou a dar um tapa e bater nele, dizendo que ele era um ladrão e traidor, até que Duda chorou, dizendo que lhe contaria tudo. O coronel então me dispensou, dizendo ao pastor
do Duda. Do Duda, aquele que cava o túmulo para outras pessoas acabará caindo nele. Então aqui até o policial reconheceu que esse Dudura, pastor, era um traidor, não valia nada, né? Mais tarde soube que eles tiraram a licença de pastor dele e cerca de 2 meses depois ele morreu. O Deus de Daniel ainda protege aqueles que o servem. Com o tempo cresceram o número de Bíblias e missionários. Eles vieram da Alemanha, a América e Holanda. Havia tantos que a polícia estava preocupada. Eles não conseguiam localizar a fonte e nem puderam acompanhar com o tráfico de Bíblias. Havia simplesmente muitas Bíblias. Quanto mais eles tentavam, mais Deus protegia seu povo. Transportamos Bíblias por trem, ônibus e reboques. Muitas delas estavam destinadas à Rússia. Um dos nossos melhores sistemas que usávamos eram os caminhões de Minas que viajavam entre a Romênia e a Rússia todos os dias. Toda vez que enviamos Bíblias, um membro da minha família ia verificar se eles conseguiam chegar com segurança, levando roupas, dinheiro para os necessitados. Geralmente, isso foi para os familiares dos que foram presos por causa da obra do Senhor. Certamente isso vai acontecer novamente. Uma vez, depois de termos enviado uma carga particularmente grande de Bíblias, eu fui pessoalmente para verificar se havia chegado ao destino especificado. Tive dificuldade em obter um visto para a Rússia, então, depois que finalmente cruzei a fronteira em Vodou-Vared, fui chamado de lado e questionado se eu tinha Bíblias ou livros religiosos. Primeiro fui interrogado e revistado no posto de controle romeno e depois novamente no posto de controle russo. Felizmente passei pelas 2 fronteiras dando alguns rublos para os irmãos russos. Ele conseguiu passar e ajudou os irmãos russos, né? Que alegria foi participar de cultos religiosos em Cernut, na Rússia. Eles, então, aqui, se vocês entenderam aqui, do jeito que foi falado, aqui ele conseguiu levar rublos para os irmãos necessitados, cristãos do outro lado, né? Isso aqui não é o guarda da fronteira, não. Que alegria foi participar de cultos religiosos em Cernat, na Rússia. Eles estavam reunidos dentro de uma tenda ao lado de uma igreja destruída que os comunistas haviam destruído alguns dias antes. Pensei comigo mesmo, nada os impede de adorar a Deus. Não há chuva, neve ou polícia. Mas, enquanto estávamos orando, um deles de repente sussurrou, vamos, a polícia está chegando. Logo, 18 carros da polícia e 4 caminhões de bombeiros chegaram. Usaram as mangueiras de bombeiro com pressão forte de água na tenda enquanto a polícia começou a espancar todos à vista. Homens, mulheres e crianças. Foi uma coisa que quebrou o coração. Eu e meu companheiro Constantin escapamos para o nosso hotel e, mesmo na relativa segurança daquele lugar, ficamos acordados a noite toda, revivendo o terror que vimos. No mundo comunista, a polícia é frequentemente contra o povo. A discriminação é generalizada e não importa quanta educação uma pessoa tenha ou que tipo de trabalho ela faça, se ela não pertence ao Partido Comunista, ela não será respeitada. Eles não conseguem um bom emprego e é incapaz de se defender. As famílias cristãs são as mais necessitadas de todas as famílias. Numa noite sombria de fevereiro, eu estava levando as Bíblias para a fronteira. Novamente, o frio congelante e a névoa fez com que o transporte ficasse quase impossível.
Como não podíamos usar as estradas secundárias, tivemos de percorrer na estrada principal, onde a polícia verificaria todos os veículos suspeitos. Cobrimos cerca de 25 quilômetros sem problema, então percebemos que estávamos sendo seguidos. Naquele exato momento, o anjo do Senhor apareceu para nós e nos disse para virar à direita em uma estrada que levava à floresta. Não fomos muito longe quando nossas rodas ficaram presas na neve. Não conseguimos avançar ou recuar. Estávamos desesperadamente com medo de sermos pegos, então saímos e escondemos cuidadosamente as Bíblias na neve. Esperamos algumas horas, estava ficando mais frio a cada minuto, as horas pareciam que não passavam e estávamos quase congelados. Deus, gritei, envie alguém para nos ajudar. O anjo falou conosco novamente, dizendo, não se preocupe, vou lhe enviar ajuda. Com isso, ele desapareceu. Depois de alguns momentos, ouvimos as vozes que eram guardas da patrulha da fronteira. O que você está fazendo aqui? Eles perguntaram. Nós não somos desta área, estamos perdidos e presos na neve. Bom trabalho, pessoal. É melhor você vir conosco para o posto para não morrer de frio. Voltamos de manhã para tirar seu carro do buraco. Então aqui a Polícia da Fronteira até chamando eles para ir pro postinho lá, para eles não morrerem de frio, né? Com certeza o anjo virou o coração deles. Enquanto caminhávamos, minhas pernas estavam tão dormentes que não conseguia senti-las, mas logo estávamos nos aquecendo ao lado de um incêndio e pudemos descansar confortavelmente no poço até a manhã seguinte. Depois acompanhamos os guardas com o seu trator de volta ao nosso carro coberto de neve. Prendi a respiração quando o veículo foi retirado de seu banco de neve, esperando que as Bíblias não fossem reveladas. Elas não foram, quer dizer, eles tiraram as Bíblias dos carros, enterraram nas neves, aí no dia seguinte que eles pularam o carro de volta, ele ficou com medo das Bíblias aparecerem, e as Bíblias não apareceram. Depois de ficar com um amigo em Repilili por 2 dias, voltamos para pegar as Bíblias. Procuramos por todos os lugares, mas todos os montes cobertos de neves pareciam os mesmos. Começamos a orar juntos. Uma voz falou para nós dois. Olhe ao redor e procure uma luz. Nossos olhos procuravam na neve e de repente vimos um brilho de luz. Corremos e começamos a cavar onde ela brilhava. Lá estavam as Bíblias. Nós cavalgamos rapidamente e as colocamos no carro e partimos para a fronteira. Enquanto viajávamos, ouvimos outra voz, agora familiar, quer dizer, Gabriel já ficou bem familiar para ele, o anjo Gabriel, ele já ouviu tantas vezes dele, né? Não tenha medo, pois eu estou com você. Aqueles que guardam esta noite estarão dormindo. Eles não vão te ouvir, nem ver. E foi exatamente como o anjo prometeu. Cruzamos a fronteira, achamos os nossos irmãos batistas e demos para ele as Bíblias. Gratos, voltamos para casa e louvamos Deus por ter nos dado vitória. Frequentemente cruzamos a fronteira onde não tinha inspeção. Depois voltamos para a fronteira para que possam pensar que estamos vindo da Rússia para a Romênia. Depois voltaríamos na fronteira vindo da Romênia, como se estivesse voltando para a Rússia. Esse era os truques que ele fazia, né? Parecia que ele estava vindo da Rússia, mas ele estava indo. Então ele fazia esses truques de fronteira para ajudar eles na inspeção. Em abril de 1980, depois de ter enviado muitas Bíblias para a Rússia, decidi ir lá ver como estavam os cristãos que tinham recebido as Bíblias. Quando cheguei a Selnat, a primeira mensagem que eu vi foi que a família de Costino foram presos e que eles não tinham nada para comer.
Não consegui me aproximar deles porque haviam fortemente vigiados, então voltei para casa imaginando como poderia ajudar as famílias. Orei a Deus para dar a solução o mais cedo possível. Eu também compartilhei o problema com a minha família. Decidimos que Virginia e Mike, juntamente com alguns primos, deveriam ajudar essas duas famílias. Deus elaborou os detalhes e logo meus filhos receberam passaporte e vistos. Antes de partirem, todos nós jejuamos e oramos. Jejum é parte da vida de um cristão, tá, gente? Eu mesmo também estou aprendendo isso aqui. Jejum é realmente parte da vida do cristão. Sempre jejua e ora junto. Todos nós jejuamos e oramos por Deus para protegê-los e guardar as provisões que estavam levando consigo. Eles chegaram à fronteira, onde todos os visitantes romanos foram detidos para serem inspecionados. Aqueles que tinham muito em seus pacotes teriam que passar por uma inspeção. Havia 7 pessoas à frente deles, quando o inspetor-chefe se aproximou da Virginia, a filha dele, e disse: "Traga seus pacotes e venha comigo." Ele ordenou rispidamente. Sussurros ao redor deles disseram: "Que pena, esse inspetor é o pior daqui. Terão sorte de sair com qualquer coisa em suas mãos." Mas quando chegaram ao posto, ele pediu que pegasse seus pacotes e fossem embora. Ele não verificou nada. No ônibus mais tarde dos pacotes, mais da metade dos pacotes de passageiros foram confiscados, mas os nossos foram protegidos. É lindo como Deus faz essas coisas, né? Virginia e Mike não tinham o endereço das famílias, mas antes de partirem, Deus deu um sonho para Virginia. Ela se viu encontrando com a irmã Lídia em frente ao hotel. Mais tarde soubemos que a irmã Lídia teve o mesmo sonho. Aqui é bonito demais, né? Então a gente para por aqui, tá? E a gente continua fazendo mais um mais tarde. Um forte abraço, gente. Que a paz do Senhor seja com você. E é lindo demais ver aqui a vida de um general cristão de Deus, né? Praticamente, sendo aí a vida dele, o testemunho que ele deu. Incrível. A gente fica por aí até a próxima então, gente. Tchau, tchau.